Na semana passada nós falamos sobre a castidade. A nossa proposta é fazer uma série de lives sobre, na verdade nós já temos um limite, são 5, né? Sobre determinadas virtudes, aquelas virtudes verdadeiramente fundamentais para a nossa vida cristã, né? E na semana passada nosso vídeo ficou até maior do que eu esperava, porque para falar de virtudes existe todo um caminho anterior que precisa ser percorrido. Nós não podemos simplesmente dizer, olha, existem virtudes, os homens têm que trabalhar para que elas se aperfeiçoem dentro deles, sem conhecer a nossa vida cristã. Então, apenas para relembrar, de maneira muito rápida, a Sagrada Escritura, a palavra revelada, nos ensina que o homem foi elevado por Deus à sua condição sobrenatural. Deus não cria o homem só de modo natural, né? Então não existe homem natural. Isso é um projeto completamente ilusório, querer fazer com que o homem perca o seu laço com Deus, seu laço com a ordem sobrenatural. É claro que existe a ordem natural, mas ela precisa ser aperfeiçoada. E ela é aperfeiçoada pela ordem sobrenatural. Então Deus, quando cria Adão e Eva, os criou na ordem sobrenatural, em justiça original e na ordem sobrenatural. Então eles tiveram todas as virtudes em estado perfeito. Mas por infelicidade eles cometeram um pecado. E o pecado original fez com que eles perdessem esse tesouro que Deus havia dado. Não há nada na natureza que pudesse obrigar a Deus a dar a Adão e Eva o que eles tiveram. Infelizmente eles perderam. Deus deu uma coisa gratuita e eles perderam o que era gratuito. E ao perder o que era gratuito, todos nós que somos da mesma linhagem de Adão e Eva também perdemos. Então todos nós sofremos hoje as consequências do pecado. Mas Deus, que é infinitamente amor, não bastou dar a Adão e Eva, as virtudes em estado perfeito. Quando eles as perderam com o pecado original, Deus envia o seu único filho para, por nós, nos redimir. Então, nosso Senhor Jesus Cristo aceitou vir se encarnar, passar por toda a vida humana para poder nos salvar. E terminou, como nós sabemos, derramando até a última gota do seu precioso sangue. Todos os teólogos dizem que Jesus, trabalhando com São José na marcenaria, bastaria que ele fosse espetado por um pedaço de madeira e uma gota só de sangue ter sido derramada da sua mão, já seria suficiente para que Deus Pai aceitasse o sacrifício. Mas não, ele, para provar o amor, e como o amor não tem limites, ele derramou até o último sangue, até a última gota de sangue. Não bastava para Cristo derramar um pouco de sangue sagrado, ele derramou tudo. Isto para nos mostrar que nós, diante dele, temos que escolher tudo. Não existe meio termo entre nós e Deus. E, continuando, então nós temos que entender a nossa verdadeira dignidade. Nós fomos criados para Deus, criados para a vida eterna. Nós não somos deste mundo. Por isso que a teologia diz que nós somos peregrinos, nós estamos peregrinando, esta terra é passageira. Estamos caminhando. Então, a nossa verdadeira pátria é a eternidade. E a nossa verdadeira conversa é com Deus. Mas aí, nosso Senhor Jesus Cristo, ao nos redimir, ele abre novamente as portas do céu e nos dá novamente esse tesouro que foi perdido por Adão. E quando é que nós ganhamos esse tesouro novamente? Com o batismo. Com o batismo, muitas coisas são infundidas em nós. E uma delas é a graça santificante. É uma palavra que hoje pouca gente fala, É a graça santificante. Ela recebe esse nome porque é uma graça específica, especialíssima, que entra em nós para nos santificar. Só que ela está mais ou menos grudada lá no fundo da nossa alma. Só que a graça, ela precisa de outros elementos para dar movimento. Para dar movimento ao nosso organismo, à nossa alma. A nossa alma precisa de um certo sopro para se movimentar. E esse sopro são as virtudes. Então Deus, na sua eterna sabedoria, não nos dá só a graça. Ele nos dá a graça e também nos dá
uma certa força para que nós caminhemos na graça, e esta força são as virtudes. Sem a prática e o hábito delas, não é? A graça ficaria mais ou menos como que perdida dentro de nós, paralisada. Não é? Então nós precisamos das virtudes para operar na graça. E o que são as virtudes? Nós também falamos na nossa live passada. As virtudes, elas são um hábito, como o vício. O vício também. Um vício ele se constrói dentro de nós como aquela casca que vai, né, dando nas rochas, né? Aquilo leva tempo. Então, você vai praticando muitas coisas erradas e isso vai tendo consequências dentro de você. Da mesma maneira, quando você pratica coisas boas, você vai praticando aquelas coisas que te inclinam ao bem, ao excelente, né, ao bom. Então, aquilo também vai ficando, como criando uma casca em você. Então, a virtude é um hábito. Você tem que sempre fazer para que fique cada vez mais solidificado em você. Então, ou você se solidifica no vício, ou você se solidifica na virtude. Não é? Mas nós sabemos que nós, seres humanos, podemos até alcançar algumas virtudes só com as nossas forças. Né? Há pessoas que durante toda a vida ficam remando o barco e não contam com a ajuda de um vento. Um vento às vezes é bom, né? Ajuda, empurra, nos ajuda também a andar. E este vento são as virtudes que Deus infunde. Então aqui a gente já vamos sistematizar para não ficar perdido. Então, vamos lá. Com o batismo, Deus infunde em nossa alma a graça santificante. Só que a graça santificante, ela é imóvel. Junto com a graça santificante, no batismo, Deus também sopra em nós, nos envia, nos infunde, não é? Pela obra do Espírito Santo, as virtudes infusas. Nós recebemos a graça e as virtudes. A graça está ali para nos santificar, tirando o pecado, né? Retirando, né? Nos santificando novamente, retirando o pecado de Adão e Eva, mas só a graça santificante não basta. Junto com a graça santificante vem a virtude, porque a virtude é que nos faz andar, as virtudes infusas. Só que quando a gente recebe o batismo, as virtudes infusas elas vêm, mas se você não regala como uma planta, ela vai se perder. Então você precisa construir um hábito. Então a virtude é enviada por Deus, mas se você não praticar, você vai perdê-la. Você precisa habitualmente fazê-la durante toda a sua vida, combatendo os vícios e permanecendo na virtude. Né? Então, nós podemos adquirir virtudes naturais pela nossa vida natural sem precisar do auxílio de Cristo, da graça? Podemos, a igreja nunca negou isto. O problema é que nós que fomos criados para Deus, para o céu, vamos nos contentar com migalhas? É isto? São as virtudes só naturais que nós vamos ter? Para cada virtude infusa, existe uma virtude natural correspondente. Então, virtude da castidade. Existe uma castidade que só Deus pode nos dar. Mas existe a castidade que nós podemos sozinhos, sem precisar do auxílio de Cristo, conseguir também. Primeira pergunta, até quando nós vamos ficar com uma castidade sem Cristo? Até quando nós vamos conseguir levá-la? E mesmo que a gente consiga até o final da vida levar uma castidade sem Cristo, por exemplo, ou uma humildade sem Cristo, por exemplo, uma humildade só natural que nós podemos adquirir só com as nossas forças. Mesmo que a gente leve até o fim da vida isto, não é contentar-nos com migalhas? Se nós podemos ter a verdadeira castidade, a castidade mais perfeita que nos é infundida por Deus? Esta é a grande pergunta. Então nós temos que permanecer na graça. E alguém pode perguntar, Leonardo, e se eu cometi um pecado? E se eu cometi um pecado mortal? Eu perco aquilo que eu ganhei no batismo? Perde, infelizmente. Esta é a grande desgraça do pecado mortal. Você perde. E como é que eu faço para recuperar? Nós temos o sacramento da penitência e da confissão. Vamos ao sacerdote, nos confessamos, e está recuperado novamente o nosso organismo sobrenatural. A graça santificante nos é devolvida e as virtudes infusas nos são devolvidas. Agora nós temos que fazer é trabalhar para que essas virtudes não sejam perdidas e nem a graça santificante seja perdida também. Mas o que nós queremos tratar hoje, para não alongar muito, é a virtude da humildade. Bom, a virtude da humildade é uma daquelas virtudes que Deus infunde em nós, não é? Mas nós vimos também que
nós temos dois grandes grupos de virtudes infusas, morais infusas, dois grandes grupos. O primeiro são as virtudes cardeais. Vocês já ouviram falar nas virtudes cardeais? É muito comum os santos e doutores da igreja falarem em virtudes cardeais. Então nós temos as virtudes cardeais e nós temos as virtudes derivadas das cardeais. Então nós temos 4 grandes virtudes cardeais. Elas são chamadas de cardeais porque elas são muito fundamentais. Cardeal vem de cordes, de coração. Elas estão no centro, no coração da vida espiritual humana. São as virtudes cardeais. São 4. Uma delas que nós tratamos na live anterior é a virtude da temperança. Como o próprio nome diz, temperar significa moderar. A pessoa temperada é a pessoa moderada, não é verdade? Quando nós dizemos que uma pessoa é muito exaltada ou desequilibrada, falta tempero ali, né? Então, temperança quer dizer equilíbrio, ordem e, acima de tudo, moderação. Temperante é uma pessoa virtuosa. O temperante é virtuoso porque ele modera. Agora, há várias coisas na nossa vida que nós precisamos moderar. Uma delas nós falamos na aula passada. O excesso que nós temos no gozo corporal, no tato. O tato nos dá muito prazer, não é? O gosto também, o paladar também. O tato e o paladar são os dois sentidos que nós temos que talvez nos dê mais prazer. Não é? Então, mas nós temos que moderar, mesmo os prazeres lícitos. Sabe por quê, meus amigos? Porque o que é ilícito nós não temos que moderar, nós temos simplesmente que combater, não fazer. O que é ilícito não pode ser feito. Não é? Então, por exemplo, pessoas que estão unidas em matrimônio válido, elas não precisam de se abster de ter uma vida íntima. Elas não precisam se abster. Um jovem que não está casado precisa se abster. Ele precisa se abster. Um casal não precisa se abster em matrimônio. Mas eles precisam moderar. Não é tudo na vida conjugal, na vida íntima de um casal que pode acontecer. Então precisa ter moderação. Precisa ter temperança. Temperança é moderar. Mas nós temos que moderar diversos apetites. Então, um apetite muito profundo que está em nós é o apetite da carne. Por isso que eu falei da castidade na semana passada. E o outro apetite que é muito grande dentro de nós é o apetite que nos dá a vontade, o desejo de nos exaltar. Não é? Exagerar a nossa estima diante de nós mesmos. Nós sempre estamos querendo parecer bonzinhos para os outros, parecer melhor do que somos. Nós estamos sempre vestindo várias máscaras, não é? Para demonstrar para as pessoas que nós somos, olha como nós somos a última flor do laço, a melhor coisa que existe, olha como eu sou bom. Não é? E quantos cursos existem aí tentando elevar até a um nível irresponsável a nossa estima, a estima que nós temos de nós mesmos. Não é? E isso é o vício da soberba. A soberba é esse vício que a todo momento nós estamos nos enxergando maiores do que somos. Né? A nossa estima está exageradamente elevada. Então, quando nossa estima está exageradamente elevada, está na hora da gente temperar isto. Temperar. Né? E como é que nós temperamos? Com a humildade. Por isso que a humildade é uma virtude que é derivada da temperança, porque a humildade tempera aquele movimento interno que nos faz querer ser melhor do que somos. Não é? De querer parecer melhor do que somos, melhor dizendo. Quer dizer, nós temos uma necessidade de nos colocar sempre melhores do que somos. Não é? Então, por isso é que humilde e a virtude da humildade, quando é que uma pessoa possui a humildade? Ela possui a humildade quando ela conhece a si mesma. Como dizia o famoso filósofo grego Sócrates, conheça-te a ti mesmo. O profundo conhecimento de si, saber quem você é. Isto é que te traz a virtude da humildade.
não é? Que é infundida por Deus em você no batismo ou na sagrada penitência, reconciliação. Se você cometeu um pecado e vai se confessar, Deus infunde em você a capacidade de ser humilde de maneira perfeita. Nós podemos, sem precisar da graça de Cristo, nós podemos ser humildes, mas nunca na perfeição que seríamos com a graça dele. Com a graça de Cristo, a nossa humildade assim, é elevada à enésima potência, ao máximo possível que o homem é capaz de alcançar. E nós não podemos nos contentar com migalhas. Nós temos que ter a humildade no seu mais profundo desenvolvimento, não é? Então, a humildade é justamente a virtude que é derivada da temperança, que é uma virtude cardial. Então, a humildade, ela não é uma virtude cardial, ela é uma virtude derivada. Virtude cardial é a temperança. Da temperança, nós podemos retirar a humildade. A humildade é uma virtude derivada da temperança. Então, ser humilde é justamente isso. Ser humilde eu quero ler para vocês uma definição muito, muito interessante que nos traz o padre Royo Marim, não é? O dominicano. O padre Royo Marim diz o seguinte: a virtude da humildade nos inclina, vejam que bonito isto, a virtude da humildade nos inclina a coibir e a moderar o desordenado apetite, veja bem, a coibir e moderar o desordenado apetite da própria excelência. Nós temos um apetite imoderado da nossa própria excelência, nos achamos demais, não é? Nós somos muito bons, não é? E este mundo hoje favorece e faz com que nós sejamos ou queiramos ser, né? Ou parecer melhor que somos, dando-nos o justo conhecimento de nossa pequenez com relação a Deus. Esta é a verdadeira humildade. Nos inclina a coibir e moderar o desordenado apetite da própria excelência, dando-nos o justo conhecimento de nossa pequenez com relação a Deus. Vamos explicar isso melhor? Por que a humildade é uma virtude? Porque ela nos inclina a algo bom, que é moderar. Moderar é sempre bom. Andar no meio é sempre bom. Depois, nos inclina a coibir e moderar, como é próprio de todas as virtudes, não é? Temperantes. A temperança nos ensina isso, e a humildade é uma das virtudes temperantes. O desordenado apetite da própria excelência, ou seja, aquilo que conhecemos como soberba. Querer dizer para os outros que somos melhor do que realmente somos é soberba, não é? A soberba é o vício oposto à humildade, dando-nos o justo conhecimento de nossa pequenez. Porque a humildade, ela sempre trabalha na verdade. Nunca você verá um humilde na mentira. E qual é a verdade a respeito de nós? Que nós nada somos. Esta é que é a verdade. Nós nada somos. E nada podemos ser sem Cristo. O que o mundo pode esperar de nós, senão miséria e insignificância? O que o mundo pode esperar de nós, meus caros, senão miséria, pecado, maledicência, fofoca, homicídio, roubo, corrupção, não é? Maledicência, que eu já disse, hoje nós estamos na época da fake news, não é? O que o mundo pode esperar de nós, senão só o nada e a insignificância? Todo humilde trabalha na verdade, doa a quem doer, a verdade nua e crua. Dizia Santa Teresa de Jesus na sua obra O Castelo Interior: a humildade é andar na verdade, e é uma grande verdade que de nós nunca vêm boas coisas, a não ser a miséria e a insignificância. E quem não compreende isso anda na mentira. Olha, que bom conselho para que a gente possa moderar o nosso desejo de parecer melhor do que somos. Esse é um excelente conselho. Quando você estiver conversando com um amigo e começar a se exaltar para o seu amigo, lembra sempre que você é do pó, que você vem do pó e ao pó voltará.
que você nada é, que nem mesmo a sua própria vida você é capaz de garantir, sequer de te dar. E principalmente com relação a Deus. Então ter um justo conhecimento de si mesmo, não só para nós, para o nosso próximo, mas também para Deus. Porque é justamente em Deus que a mentira não prevalece. Eu acredito que todos aqui já tiveram, não é, a experiência numa oração, quando você começa a dizer para Deus, né, o que você fez durante o dia, os seus erros, né, você começa a querer, vamos dizer assim, dar uma aliviada nos seus erros, mas Deus vem e não deixa você começar a aliviar o que você, né, os erros. Com Deus você não pode ter mentira, porque Deus sabe quem você é melhor do que você mesmo. Vejam bem, eu queria ler para vocês sobre isto, quer dizer, o que diz o Padre Roio Marinho. Vejam que bonito. Então, a virtude da humildade é aquilo que nos dá um justo conhecimento de nossa pequenez e miséria, principalmente com relação a Deus. Não é? Diz aqui o Padre Roio Marinho, para nós entendermos melhor isto. Esta é a verdadeira raiz da humildade e seu verdadeiro enfoque. Se estabelecemos a comparação com os demais homens, não há homem tão mau que não se possa imaginar outro pior. Mas, se compararmos nosso ser e boas qualidades com a excelsa grandeza de Deus, não há santo tão elevado, até mesmo a Virgem Maria, Mãe de Deus, que não tenha de se afundar em um abismo de humildade, como fez a Virgem ante o anúncio do anjo. Eis aqui a serva do Senhor, e ante sua prima Isabel, porque ele olhou para a humildade de sua serva. Ante Deus, ninguém é e nem representa nada. Ponto. Por isso, os verdadeiros humildes podem, sem faltar com a verdade, colocar-se aos pés de todos. Por quê? Como a humildade se refere propriamente e em todos os casos à reverência que o homem deve a Deus, qualquer homem pode submeter o mal que tem de si próprio, pecados, misérias e imperfeições, ao bem que Deus quis colocar num próximo qualquer, ao bem que Deus, todas as suas boas qualidades, Nesse sentido, continua o Padre Roio Marinho, pode-se considerar como mais indigno que ele. E, em última instância, sempre podemos pensar que se o maior pecador do mundo, isso aqui é muito bonito, sempre podemos pensar que se o maior pecador do mundo tivesse recebido o cúmulo das graças e bênçãos recebidos por nós, haveria correspondido a graça 1000 vezes melhor do que nós. Por isso que não é falta de humildade quando você, mesmo sendo efetivamente muito mais virtuoso do que outra pessoa, você dizer que ainda é indigno. Por quê? Por que diante do próximo você pode dizer que é indigno e continua sendo nada? Porque aquele próximo que está do teu lado talvez não tenha recebido de Deus todas as graças que você recebeu. E se ele tivesse recebido, quem sabe ele não seria melhor do que você, quem sabe ele não seria mais fiel que você. Então sempre em todo lugar o homem não tem do que se enaltecer indevidamente. Não é? Agora, e aí nós já estamos caminhando para o fim. Quais são as práticas, Leonardo, que os primeiros padres da igreja indicaram para que a nossa humildade fosse conservada? No dia a dia, o que eu posso fazer para que eu nunca ceda às tentações da soberba, de me elevar, de cair no apetite do desejo desordenado de me exaltar, de me elevar em estima? Não é? O primeiro exercício que nós temos que praticar, oração. Pedir incessantemente a Deus a humildade perfeita.
Porque diz lá na Sagrada Escritura, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem descendo do Pai das luzes. Pedimos a Deus a graça da humildade. Depois, pôr os olhos em Jesus Cristo, modelo incomparável de humildade. Meus amigos, como esta prática meditativa é excelente para conservar, aumentar e aperfeiçoar a humildade em nós. Primeiro, vamos ver a vida de nosso Senhor Jesus Cristo na sua fase oculta. Na sua fase oculta. Né? A fase em que ele passou mais escondido, antes do seu ministério público. Primeiro, antes de nascer, se humilhou no seio de Maria, se submeteu a um decreto caprichoso de César, aos desprezos da pobreza, não diz lá na Sagrada Escritura, e não havia lugar para eles na hospedaria. Não diz lá na Sagrada Escritura que Cristo foi, antes mesmo de nascer, recebeu a ingratidão dos homens e os seus não o receberam. Em seu nascimento, o nascimento de Cristo foi pobre, desconhecido, de noite, num estábulo, uns pastores e uns animais. Isso é que é o mais grave. Em Nazaré, depois que ele nasce, vida obscura, ele foi um operário manual, pobre aldeão, sem estudos nas universidades, sem deixar transluzir um só raio de divindade. Ninguém suspeitava que fosse o Filho de Deus, obedecendo a Maria e José. Como diz o padre Bossuet, francês, olha que frase bonita. Orgulho humano, vem aqui e morre-te de vergonha. Em sua vida pública, depois, já adulto, quando ele sai para pregar e cumprir a missão, escolhe os seus discípulos entre os mais ignorantes e rudes, pescadores, um publicano. Depois, ele prefere os pobres, pescadores, aflitos, crianças desamparados da vida. Vive pobremente, prega com simplicidade, faz comparações humildes ao alcance do povo, não busca chamar atenção, faz milagres para provar a sua missão divina sem ostentação alguma, em silêncio, inclusive algumas vezes proibindo até os discípulos de divulgarem os milagres. Nosso Senhor insiste sempre na humildade. Naquele caso do fariseu e do publicano, bonita aquela passagem, né? Quando ele fala da simplicidade da pomba, né? Quando ele trata as crianças, né? Fala da humildade das crianças, deixe vir as minhas criancinhas. Né? Nosso Senhor disse por muitas vezes, não busco a minha glória, não vim para servir, mas não vim para ser servido, mas para servir. No rito de lava-pés foi uma coisa que a gente cai para trás. Ele lavando o pé, inclusive lavando os pés de Judas. Né? E a humildade, ela atrai humildade. Porque São Pedro teve um momento de humildade ali. Senhor, vai lavar os meus pés? E Cristo conseguiu ainda ser mais humilde que ele. Já, né? Na paixão de Cristo. Paixão de Cristo, Nosso Senhor entrando com o jumentinho, os ramos de oliveira, né? Alguns mantos estendidos no caminho, não teve tapete verde, não é? Desculpa, vermelho, gente humilde que o aclamava, os fariseus protestando, né? Como eu disse, os lavatórios dos pés, lavando Judas, lá no Getsêmani, quando ele foi entregue por Judas, ele pergunta a Judas, você se lembra da pergunta que Cristo fez a Judas? Amigo, por que viestes? Que humilhação, né? Preso como um bandido perigoso, abandonado pelos discípulos. Isso tudo é humildade. Bofetadas, insultos, escárnio, cuspidas, varadas, coroa de espinhos, vestido de branco como um louco, Barrabás preferido a ele, na cruz blasfêmias, gargalhadas, né? O ladrão, pois não eras o filho de Deus? Né?
E ainda chega a desculpar os pecadores: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Na Eucaristia, isso é belíssimo. E na Eucaristia? E a humildade de Cristo na Eucaristia? Não é? Na Eucaristia, Cristo está à mercê da vontade dos ministros, exposto, encerrado, visitado, esquecido, ninguém vai mais nos sacrários, né? Completamente escondido. Quantas descortesias, quantas ofensas, sacrilégios, profanações horrendas, pessoas que vão comungar em pecado, padres que consagram com as mãos sujas. Agora, o que... Então, este daí são duas coisas. Oração, pedir incessantemente a humildade. Depois, meditar a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Quanta humilhação. Ai daquele servo de Cristo que quer ter a coroa de glória sem ter a coroa de sofrimento. Né? Agora, em relação ao próximo, o que nós podemos fazer? Primeiro, quando você estiver com o seu amigo, com um familiar seu, por mais difícil que possa ser, peça a Deus esta graça, porque você estará numa grande humildade. Primeiro, admirar nele sem inveja nem ciúme os dons naturais e sobrenaturais dados por Deus. Depois, não nos fixarmos nos defeitos do nosso próximo. Desculpar-lhes sempre caritativamente. Se o seu irmão tem um defeito, tenta ver a melhor desculpa que você pode dar para ele. Né? Pelo menos a boa intenção. Olha, gente, aquele menino, ele faz tudo errado, mas a intenção dele é boa. Pelo menos isso, sempre ver o melhor nos outros. Né? Depois, sempre nos considerarmos inferiores aos nossos irmãos. Mas não com afetação. Não com afetação. Não é? Pelo menos em relação a Deus. Sempre pensando, se Deus tivesse dado a ele as mesmas graças que Deus me deu, ele talvez não fosse mais santo do que eu? Provavelmente. Né? E para conosco, e as nossas atitudes conosco mesmo, com nós mesmos. Não é? Amar a própria abjeção. Você é um ser abjeto, insignificante, um nada. Um nada. Né? A suprema beleza de Deus é transformar esse nada em amor puro. É aí que está. Né? Como dizia uma grande santa, Senhor, fazei do meu nada amor. Né? Não nos esqueçamos, se já cometemos um só pecado mortal, nós somos resgatados do inferno, ex-presidiário de Satanás. Só isso aí já daria para nos dar vergonha pela vida toda, para nunca nos considerar melhor do que ninguém e nem parecer melhor do que somos. Né? Aceitar a ingratidão, o esquecimento, o menosprezo por parte dos demais. Isso é fácil? Hein? Porque saber que a humildade é importante de maneira teórica é fácil. O negócio é praticá-la. Porque todos nós, a primeira ingratidão que nós recebemos, o primeiro esquecimento que nós recebemos, alguém esqueceu a data do nosso aniversário. Minha Nossa Senhora. Não pode. Não falar nunca, não falar jamais, nem mal nem bem de nós mesmos. Nunca, nunca. Nem mal nem bem. Né? Se falamos mal, cabe o perigo da hipocrisia. Está se vitimizando, né? E se falamos bem, é o perigo da vaidade e da soberba. Então não fala de você nem mal nem bem. Dos outros você fala bem. Né? A melhor maneira de nos referirmos a nós mesmos é o seguinte: silêncio. Como se a gente não existisse. Né? Agora, existem homens que já estão muito avançados na humildade. E para estes, há uma história muito curiosa. Eu conto a história e acabo, viu? Prometo. Sei que já está muito demorado. São João Clímaco.
São João Clímaco conta a história de um grande cavaleiro, um grande homem, que estava sendo muito tentado pelas forças malignas, né, pelos espíritos malignos, né? E ele tinha grandes tentações contra a humildade. E o que ele fez? E aqui é algo que eu ensino, eu aprendi e ensino a vocês. O que é bom fazer? Vocês peguem uma cartolina, um papel, escreva essa história, depois se vocês vai ficar gravado, eu acredito que isso fique gravado, vocês anotem, põem na geladeira ou no teto, quando vocês forem dormir, olharem toda noite, em alguma parede que vocês têm que olhar no espelho, toda noite para olhar isso e nunca se esquecer. Olha só que coisa engraçada. Conta São João Clímaco que uma vez os demônios malvados começaram a construir na cabeça e no coração de um fortíssimo cavaleiro de Cristo que estava querendo ser humilde. Mas ele, movido por inspiração de Deus, encontrou um brevíssimo atalho para vencer a malícia dos espíritos malignos. E foi que escreveu na parede de sua cela os nomes de algumas altíssimas virtudes, convém saber: caridade perfeita, humildade profundíssima, castidade angélica, oração puríssima e altíssima, e outras semelhantes. E quando aqueles espíritos malignos ou maus pensamentos começaram a tentar-lhe, ele respondia aos demônios: bom, você está dizendo que eu sou muito caridoso, que eu sou muito bonzinho, então vamos ver se eu sou mesmo. E todo dia ele lia aquelas virtudes. Profundíssima humildade, esta eu não tenho. Com profunda eu já me contentaria. Caridade perfeita? Caridade sim, mas perfeita? Não é muito perfeita. Algumas vezes eu falo com os meus irmãos de maneira alta e violenta. Castidade angélica? Não. Muitos maus pensamentos, muitos maus movimentos eu sinto em mim. Oração altíssima? Oração altíssima? Não. Durmo e distraio-me muito nas orações. E dizia-se a si mesmo: depois que tiveres alcançado todas essas virtudes, todas, em grau perfeito, ainda não estará bom, porque terá que dizer que é ainda um servo inútil e sem proveito. Porque nosso Senhor Jesus Cristo já tinha dito, Lucas 17:10, depois que tiverdes feito todas as coisas, como eu mando, dizei: servos somos inúteis. Ora, se mesmo aqueles que são perfeitos ainda são inúteis, e nós? E nós? Como nosso Senhor nos chamaria? Nós que ainda não chegamos na perfeição das virtudes. Então é isso, meus caros. Eu vejo aqui que tem alguém já perguntando algumas coisas. Nós já passamos, né? Eu vou fazer o seguinte: aos amigos que estão perguntando, não são muitos, eu vou fazer o seguinte: eu vou escrever, talvez só responder rapidamente. Um que está aqui perguntou qual é o título desse livro. Qual livro? Eu acho que é o do Padre Royo Marinho. Eu posso mostrar aqui os dois livros que eu estou usando. Olha, desculpem, eu até esqueci de mostrar para vocês, não é? Olha aqui, ó. Ser ou não ser santo, eis a questão, do Padre Royo Marinho. Ser ou não ser santo. Muito obrigado, viu? Algumas pessoas entrando, grandes amigos. E o outro livro que eu trouxe, dois livros muito simples. Eu sei que tem uma tradução em português, a versão que eu tenho está em espanhol. Não sei se está bom. Exercício de Perfeição às Virtudes Cristãs, do Padre Alonso Rodrigues, um jesuíta. Esse livro, inclusive, é muito importante porque, se eu não estou enganado, ele participou da vida de Santa Afonso Maria de Ligório, São José Maria Escrivá. Muitos livros estudaram. É um livro de ascese muito profunda, não é? Mas tem tantos outros livros muito interessantes
sobre a humildade. É isto, caríssimos. Olha, com isto eu fico por aqui. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Vamos então praticar cada vez mais e contar sempre com a graça de Deus a virtude da humildade, não só na nossa vida natural, mas também contando com auxílio sobrenatural, frequentando os sacramentos, frequentando principalmente a confissão regular, não é? E também a Santa Eucaristia. Então, muito obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus.